Enquanto a Operação Lava Jato já foi sepultada no Brasil, as investigações continuam pelo mundo, condenando e prendendo os corruptos envolvidos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por Ninfeta Libertária, escrito por HV84, revisado e narrado por Gordinho Caipira. Sim, a Operação Lava Jato, que foi a maior operação de combate à corrupção e que sacudiu o meio político do Brasil, parecia ter morrido. Isso até outro dia, até uma mulher que praticamente ninguém nunca havia ouvido falar o nome aparecesse e reacendesse a discussão. A Lava Jato estava morta, depois da anulação das condenações de Lula, apontado como líder de todo o esquema, e de todas as outras pessoas e agentes políticos envolvidos. Durante a Lava Jato, o povo brasileiro teve seu momento e o senso de justiça acontecendo. Ali, pela primeira vez na história, vimos políticos cheios do dinheiro sendo algemados, tendo seus crimes expostos e sendo condenados e presos. O Brasil nunca tinha assistido a cenas de um filme tão heróico, cujo protagonista tinha nome e cargo: Juiz Sérgio Moro. O cara era respeitado e amado porque a sua justiça estava varrendo a corrupção do país. Mas quem diria que a vaidade, ou quem sabe um plano bem arquitetado pelos ladrões investigados, seduziriam o nosso herói e de repente todo mundo seria obrigado a acordar do sonho. De herói, Moro se tornou causa da própria queda e de tudo aquilo que haviam construído. De salvador a vilão, acusado de traição. Os oportunistas viram a brecha necessária para interromper todo o trabalho e de forma ilegal, como tudo o que sempre fazem, anularam condenações legítimas. O Brasil passou do sonho ao pesadelo. A situação foi de mal a pior. Foi a partir desse momento da história que o país mergulhou em uma impunidade jamais vista. Isso porque os crimes eram escancarados, mas infelizmente não eram apurados. Agora passaram a ser apurados, porém, os culpados são soltos e suas condenações anuladas. Não sabemos o que é pior, não apurar ou apurar e soltar. E a injustiça vem, ironicamente, de quem deveria nos proteger dela, da justiça. Um grande e bem arquitetado esquema de proteção foi montado, certamente por donos de mentes muito brilhantes, que ao invés de usá-las para o bem, usaram-nas em favor próprio. Tudo tão bem montado que se caísse um, caíam todos. O sepultamento da Operação Lava Jato na cova rasa que a colocaram acabou com a era da justiça no Brasil, mas felizmente só no Brasil. Porque em outros países que também foram beneficiados pelo esquema, como o Peru, por exemplo, as investigações prosseguiram. É interessante perceber que no Peru se elegem governos de esquerda, mas ainda é um país que tenta manter a democracia, e por isso, ainda existe autonomia entre os poderes. O Poder Judiciário peruano acolheu a denúncia do Ministério Público e no ano de 2015 começou a investigar o então presidente Ollanta Humala sobre suspeitas de corrupção. Descobriu seu envolvimento dele e de outros ex-presidentes em esquemas ilícitos. Humala chegou a receber dinheiro também de Hugo Chávez para ajudar nas eleições de 2006, porém saiu derrotado. Em 2011, com o capital e a influência de Lula, cravaram a vitória nas eleições. Mas a personagem que mais chama atenção nessa história é justamente a ex-primeira-dama, Nadine Heredia. O papel de uma primeira-dama é atuar em questões sociais, e geralmente elas vivem longe de escândalos. Nadine, porém, foi peça-chave em todo o esquema. Era ela quem estava incumbida de receber o dinheiro do, na época, diretor da empreiteira Odebrecht, Jorge Barata, no Peru, em transferências entre contas e, por fim, em dinheiro em espécie, a pedido da própria Nadine. Nadine também atuou ativamente em atividades ilícitas do Partido Nacionalista Peruano, que ela ajudou a fundar ao lado do marido. Ela tinha um nome forte dentro do partido e chegou a ser vice-presidente da sigla. E dentro do esquema de corrupção, era ela também a responsável pela lavagem do dinheiro usado para bancar a campanha do marido e também viagens próprias à Europa, onde gostava de ir comprar móveis e artigos de luxo. Ela também participou de arrecadações ilícitas de outros fundos. Era tão influente no governo que chegou a ser cogitada como sucessora de Humala na presidência. Porém, a promotoria do Peru obteve agendas que pertenceram a ela, nas quais uma anotação mostrava uma reunião com Jorge Barata no ano de 2010. O acontecido foi confirmado pelo próprio Barata e posteriormente por Marcelo Odebrecht. A ajuda financeira aconteceu a pedido de Lula. O Peru está, portanto, fervendo com todos esses escândalos e condenações. Mas no Brasil, os ares poluídos da impunidade ainda pairam. Aqui, a moral e as leis não existem. Tomar para si dinheiro dos cofres públicos não é mais crime. Ninguém mais é preso por usurpar grandes quantias. O medo de políticos da prisão não é mais necessário, já que o sistema governa prosperamente. Porém,
esse fato novo da condenação de Nadine movimentou novamente o meio político e desenterrou o defunto que outrora havia sido enterrado. Mas isso só foi possível porque, como é sabido, a cova era rasa. O defunto logo apareceria novamente. Como cabeça das operações, Nadine foi condenada, inicialmente recebendo pena ainda maior que a do marido. É certo que para ela tudo teria terminado como aqui no Brasil, mas eles não contavam com a, diga-se de passagem, incomum e impressionante honestidade do sistema de justiça de seu país. É muito provável que as investigações tenham prejudicado a reeleição. Isso mostra a diferença do povo peruano para o brasileiro, pois diante das denúncias, não elegeram novamente os corruptos. Mesmo assim, Nadine ainda tentou se manter no alto, trabalhando em ONGs e na Agência de Ajuda Humanista USAID. Assumiu também a diretoria da ONU no Peru, para alimentação e agricultura, mas por causa das investigações, teve que deixar os cargos. A sentença que saiu no dia 15 de 4 de 2025 condenou o casal a 15 anos de prisão, cada. Nadine, porém, não compareceu à audiência e um dia depois refugiou-se na Embaixada Brasileira no Peru, a fim de escapar da prisão e assim ter tempo de negociar sua fuga para um lugar seguro. De certo, ao contrário do marido, ela não aceitaria facilmente a prisão. E é claro que o primeiro e talvez mais seguro lugar para ela ficar é no Brasil, por algumas razões óbvias. A primeira é que o Brasil já é conhecido internacionalmente pela impunidade. É onde criminosos e corruptos entendem que sairão livre. O filme do Brasil é queimado lá fora, e até mesmo nós brasileiros, maiores de idade com um mínimo de senso, já sabemos que o enriquecimento próprio e as maracutaias sempre existiram no Brasil. Bastava observar a rápida ascensão do padrão de vida dos políticos. Porém, a partir de Lula, a corrupção se tornou instrumentalizada, e roubar pouco era coisa de amador. Quanto mais milhões você conseguir colocar nos bolsos, mais reconhecido você é, mais méritos você ganha. O segundo motivo é político. Como todo problema enfrentado por ela é por causa da Lava Jato, e Lula foi reconhecido como líder, ela sabia que ele poderia dar guarida a ela. E assim como ele saiu impune, ela também sairia. O grande sistema é alimentado pelo dinheiro da corrupção. Sem ele, nada funciona. E a grande questão que está tirando o sono do governo brasileiro não é o medo da prisão de Lula. Isso é fato descartado. O fato é o caso vir à tona justo nesse momento em que o governo Lula enfrenta o pior momento de sua história. Se fossem tempos áureos, tudo passaria despercebido, e Nadine seria recebida por uma multidão de militantes como heroína perseguida, o que hoje é impossível. Nem o Mala, nem Nadine, nem o governo peruano ou outro representam o menor risco a Lula e tampouco ao seu governo, infelizmente, pois todo mundo já sabe que o sistema judiciário e também grande parte dos políticos estão dominados. Os que não estão, não têm força para fazer nada. Mas com o povo, o negócio é diferente. Pegou muito mal para a imagem do governo esse envolvimento de Lula com esses condenados peruanos. O governo tem lutado com todas as forças para reverter a péssima imagem e o retorno da Lava Jato poderia dificultar as coisas. E foi justamente para evitar o mal-estar de ver provas e acusações envolvendo o PT vindo à tona que algum inteligente teve a ideia de ajudar Nadine. Porém, foi um grande tiro no pé, porque expôs ainda mais a fragilidade do governo frente a essas questões. Era melhor ter deixado a mulher se virar e falar o que quisesse. Apesar de todas as tentativas de negar ou tirar o poder do povo, a única força ainda capaz de destruir os tiranos que tomaram conta do Brasil é o povo, e o governo percebeu isso. Enquanto mantinha seu poder, os políticos podiam deitar e rolar. Eles ainda deitam e rolam, mas a tendência é que todo o sistema rue em breve, porque está fragilizado. Os mesmos esquemas e conchavos que os elegeram os estão destruindo, porque perderam a noção e foram longe demais. Expuseram demais as suas crueldades. A ligação de Lula com Nadine e a corrupção denunciada é inegável. Nem mesmo os maiores puxa-sacos do governo conseguiram passar pano para ele. E essa mulher, através da chantagem, conseguiu vir para o Brasil, com um avião da Força Aérea Brasileira fazendo as honras de buscá-la no Peru. E ela terá no território brasileiro diversos privilégios, como de escolher o local onde deseja ficar hospedada. Ela escolheu uma mansão em São Paulo. O governo diz ser um asilo político, uma ajuda humanitária, visto que ela se encontra doente. Um verdadeiro tapa na cara do brasileiro, e também do mundo, que assistem perplexos a tudo. Asilos são concedidos a perseguidos políticos e vítimas, não a condenados por corrupção comprovada. Ela ainda alegou precisar cuidar do filho menor, de 14 anos. Quantas mães presas, cujos filhos dessa idade ficam com outros familiares aqui no Brasil? Não tem como não mencionar a discrepância dos pesos e medidas adotados pelo governo.
essa mulher peruana, por mais que esteja doente, com câncer ou o que seja, deveria permanecer em seu país e se submeter às leis, e não receber o benefício de viver livremente no Brasil como se nada tivesse acontecido, gozando de benefícios presidenciais e morando em casas luxuosas, que certamente serão pagas com dinheiro público, enquanto brasileiros têm a sua liberdade suprimida e recebem condenações desproporcionais a seus crimes. Claro que nós libertários não acreditamos em fronteiras criadas por governos. A única fronteira legítima é a da propriedade privada. Tampouco achamos justa a lei estatal, mas também não somos obrigados a aceitar uma bandida que comprovadamente escravizou seu povo e viveu do suado dinheiro deles, sendo trazida contra nossa vontade para ainda viver no luxo às nossas custas. O Brasil virou piada mundial, um país que ninguém leva a sério, um país ultrajado, humilhado e daqui a pouco sancionado de todos os lados por suas ações delinquentes. Nadine, ao tentar livrar a própria pele, jogou Lula na fogueira, escancarando para o mundo o que aconteceu na América Latina nas últimas décadas e como eles ainda possuem laços muito fortes, entrando no centro das discussões globais. O defunto ressurgiu ainda com mais mau cheiro do que antes, porque expôs todo o esquema criado em torno da descondenação de Lula, já que a Lava Jato reaparece como um fato real e não como uma perseguição que tentaram convencer o mundo. O problema é combatido em outros países no mundo, só não o é no Brasil, na raiz do problema, travando as mudanças e melhorias no país. O complicado é que as coisas não aconteceram do dia para a noite, foi algo que foi acontecendo e quando deu-se conta era tarde demais, e eles ainda tentam nos enganar que o que estamos vendo não é real, que o Brasil é um exemplo de democracia e que os inimigos são outros. Os aclamados políticos brasileiros precisarão aceitar a ideia de que o sonho está acabando. Vão ter que suportar o processo, ou mudam, ou um dia serão varridos da política brasileira, porque nem o povo, nem o mundo toleram mais os abusos que acontecem no Brasil, e falam abertamente o que pensam da política brasileira. Corruptos entre si, se protegem. Agora sabemos em quem a Janja se inspirou. Ela deve se achar a Nadine brasileira, atrás do grande homem, o Lula. O certo é que enquanto Nadine estiver em solo brasileiro, ela pode ficar tranquila, estará segura e a salvo de qualquer ameaça. Afinal, no Brasil, corrupção não é crime. Obrigado pela audiência, este é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se agora mesmo no nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!